Exercício 21.10. Um condutor na forma de anel de raio A possui uma carga Q distribuída uniformemente ao longo dele. Determinar o campo elétrico em um ponto P, situado sobre o eixo do anel a uma distância x do seu centro. Bem, então vamos fazer o exemplo 21.10, que é o cálculo do campo elétrico de um anel carregado. Trata-se de um problema assim que aparece em todos os livros de eletricidade, né? Então é um problema bastante conhecido e eu vou mostrar para vocês, vou dar um pouquinho mais de atenção, tá certo? A formulação do problema, da solução propriamente dita, que é uma modelagem matemática por trás disso daí, certo? Bom, então a ideia é a seguinte, pessoal, né? Vocês têm aqui um anel, tá certo? Um anel, ele está carregado positivamente, né? Então ele está aqui uniformemente carregado, certo? Cargas positivas. E a pergunta é a seguinte: esse anel, ele vai gerar um campo elétrico nas suas vizinhanças. Em particular, eu quero saber qual é o valor do campo elétrico, né, na direção do seu centro, a uma distância x. Tá? Então, esse é o objetivo. Bom, a construção matemática, né, ela segue um determinado modelinho que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte, né? Bom, vocês vão pegar a ideia que vocês separem um pequeno pedacinho aqui do nosso arco, pequeno pedacinho, tá certo? E nós vamos considerar esse pedacinho como sendo um pedacinho infinitesimal, certo? Então, dl, por exemplo. Então, esse pedacinho aqui guarda uma certa quantidade de carga, também infinitesimal, dq. Então, a pergunta seria a seguinte: qual é o campo que essa pequena quantidade de carga gera a uma distância r, tá certo? Exatamente nesse ponto P. Tá? Então, nós sabemos, né, que pela lei de Coulomb, tá certo? Nós sabemos que o campo gerado aqui, devido à carga dq, vai ser um campo dE também infinitesimal. Correto? Posso até colocar aqui para vocês, né? O campo dE vai ser a constante 1 sobre 4π ε0, 1 sobre 4π ε0, a quantidade de carga dq, certo? Dividido pela distância que vai da posição da carga até a posição onde estamos calculando um campo, que é r². Maravilha. Perfeito? Bom, como ela está nessa direção aqui, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a tradicional, né, decomposição vetorial ali, para que a gente possa escrever em termos de EX e EY. Perfeito? Então, esse daqui. Então, se vocês olharem aqui, eu já fiz um pequeno diagrama cartesiano, certo? Onde vocês podem ver que o meu dEx, né, vai ser o quê? Módulo do dE, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, né, certo? Vezes o cosseno do ângulo alfa. Enquanto que dEy, né, é o módulo de dE vezes o seno do ângulo alfa. Observe que a componente EX do campo é obtida integrando-se essa expressão. Certo? E a mesma coisa, né? O EY integral de dE seno de alfa. Muito bem. Né? Feito isso, nós vamos tentar fazer essa integral aqui, que vai ser o nosso objetivo. No entanto, sabe, a maioria desses problemas traz algumas propriedades de simetria que nós podemos aproveitar, né? Ao invés de ficar fazendo, né, algumas contas, nós lançamos mão dessas propriedades, até para facilitar um pouquinho a nossa solução. Né? Deixa eu pegar aqui um outro giz. Vejam aqui. Se eu pegar o simétrico desse, pessoal, quer dizer, a quantidade de carga que está diametralmente oposta, certo? Vocês vão ver que eu posso analisar da mesma forma. Qual é o campo elétrico, né, que essa quantidade de carga produz nesse ponto? Se vocês fizerem isso, vocês vão obter um vetor, né, assim, D. Vou riscar um pouquinho a nossa solução. E se eu transportar, né, essa figura para o meu diagrama cartesiano, eu teria isso aqui. Então, esse D provocado por aquela carga,
e esse DE aqui, gerado por essa quantidade de carga diametralmente oposta. Bom, evidentemente que como isso é um aro, isso acontece em todas as posições. Agora, o que mais nos importa aqui, que se vocês fizerem a decomposição, vocês podem notar facilmente, certo? Que no componente Y aqui, olha, tá? A decomposição, tá? Do campo gerado por essa carga vai apontar aqui para o sentido positivo do eixo, enquanto que essa aponta para o sentido negativo do eixo. Portanto, por simetria, quando vocês fizerem a soma de todas as contribuições, vocês vão chegar ao resultado nulo. Perfeito? Então, como é que nós podemos afirmar isso? Podemos colocar, podemos escrever, né? Ao invés de calcular essa integral, podemos então lançar a mão dessa simetria escrevendo o seguinte, tá certo? Aqui por simetria, né? O componente EY é igual a 0. Pronto, então está resolvido a primeira integral, né? Essa daqui. Sobra para nós o EX, tá certo? Então agora vocês vão ver, né? Basta nós lançarmos aqui o DE, como já está calculado ali embaixo, e nós podemos vamos resolver esse problema. Tá? Então, vamos colocar aqui componente EX. Legal? Vou passar essa expressãozinha para cá e substituir. Então, EX vai ser igual a integral de DE cosseno de alfa, certo? E isso vai dar o quê? 1 sobre 4πy0, certo? A integral de dq sobre r quadrado vezes o cosseno de alfa. Nesse problema, certo? Via de regra, a gente tem algumas variáveis para ser integradas. Ou podemos integrar na carga, ou na distância, ou no ângulo. Bem, esse problema nos diz o seguinte, né? A distância entre a carga e esse ponto é uma constante, como vocês podem ver, né? Porque girando em torno desse arco, o R é sempre igual. O X permanece constante, evidentemente que o raio também, então a distância R é uma constante. O cosseno também, certo? Então nós vamos integrar diretamente na carga. Isso eu vou colocar essa observação aqui, certo? Sempre, né? R quadrado igual a A quadrado mais X quadrado e o cosseno de alfa, tá? Observe, né? Cosseno de alfa sendo x sobre r, então x sobre a raiz quadrada de a quadrado mais x quadrado, ok? A nossa integral, então, vai ser dada, que são constantes, né? Tá? Então, concluindo, nós ficamos com o seguinte, o x vai ser 1 sobre 4πy0, certo? O numerador, nós vamos ter o x sobre a quadrado mais x quadrado elevado a 3 meios, vezes a integral de dq. Certo? Como a integral dos elementos infinitesimais da carga é a carga total, chegamos ao resultado, certo? Que o componente x será a carga total, certo? Chamada de Q, sobre 4πy0, x sobre a quadrado mais x ao quadrado elevado a 3 meios. Aqui o nosso resultado, certo? Então, nesse caso, o campo elétrico está na direção do eixo, né? Do eixo que passa aqui pelo centro do anel, tá certo? E vetorialmente na direção Y, se vocês assim quiserem, né? Expressar vetorialmente. Correto? Muito bem, essa aqui é a resposta. Componente Y nós já tínhamos visto que era nulo. Então eu só quero comentar com vocês algumas propriedades que nós podemos tirar daqui, assim, rapidamente, né? Observem, pessoal, que se eu fizer um desenho, tá? Vou fazer o anel aqui, certo? E nós temos o campo, como vocês viram aqui. Assim. Vejam. Tá?
Esse é o vetor, né? Está na direção do anel. Claro, para cima ou para baixo, claro, ele vale aqui para esse lado também, né? Nós vamos pensar nele para cima. Essa aqui é a distância que eu estou chamando de x. Legal? Essa daqui, né? Tá? E aqui é a distância A, do raio do anel. Né? A primeira pergunta que nós poderíamos fazer é o seguinte. Suponha, né, que o x, que essa distância x, seja muito maior do que o raio do anel. Qual o comportamento do campo elétrico? Observe que coisa interessante, tá certo? Se isso for verdade, eu vou ter o seguinte, né? Vamos supor, vamos trabalhar nesse limite. Certo? Então eu teria aqui, né? Vou colocar o x em evidência, ele sai como x à terceira, e aqui fica 1 mais a quadrado sobre x ao quadrado elevado a 3 bis. A rigor, nós deveríamos fazer uma expansão em série, aqui, em série de potências, mas não há necessidade. Vamos fazer uma coisa mais intuitiva, imaginando que se o x for muito maior do que o A, tá certo? Então esse termo aqui é basicamente desprezível em relação a 1. Isso é um número muito menor do que 1. Tá? De tal forma que o meu campo x vai comportar-se como sendo 1 sobre 4πy0, 1 sobre x ao quadrado. Percebe? Aqui é um cancelamento. Sabe? O que diz esse limite para a gente? Ele diz o seguinte, que se você se afastar muito dessa distribuição de carga, você perde essa informação. Né? Observe que o campo elétrico a uma distância muito grande do centro do anel, ele vai se comportar como se toda a carga estivesse concentrada em um único ponto. Ele, então, vai se comportar como se fosse uma carga pontual. Tá bem? Então vejam que é bastante intuitivo, né? Da mesma forma, vocês podem imaginar o que aconteceria se eu me aproximar muito do centro do anel. Esse é o segundo limite, me aproximando muito do centro do anel. Como que a gente pode fazer isso? Nós podemos fazer isso pensando o seguinte, que ao invés do x ser muito maior do que A, nós vamos pensar que o x é muito menor do que A. Tá? De tal forma que o que eu vou fazer é colocar o A em evidência. Então o meu campo Ex passaria a ser Q sobre 4πy0 A ao cubo, x sobre 1 mais x sobre A ao quadrado elevado a 3 bis. Sabe? Vamos usar o mesmo artifício. Se eu usar o mesmo artifício, observem, sabe? Que se o A é muito maior do que x, considerar que esse termo aqui pode ser desprezado, e o campo, então, vai se comportar de forma linear. Olha só, que interessante, né? Comportamento linear, se ele se aproximar. Sabe que nós podemos imaginar isso? Tá? Que se, no centro do anel, quando eu me aproximar muito dele, se eu colocasse um elétron aqui, bem no centro do anel, tá certo? A força que esse elétron sofreria seria E vezes o campo. Observe, então, que ele sofreria uma força, certo? Que seria menos E Q sobre 4πy0 ao quadrado vezes x. Notem que isso é uma constante, certo? Então, a força que o elétron sofreria é uma força do tipo menos kx. Então, o elétron estaria num movimento harmônico simples, cuja a constante, né, da força é o K. Como eu conheço a massa do elétron, né, a gente conhece a massa do elétron, eu saberia a frequência angular dele e saberia com que frequência ele vibra em torno do centro do anel. Vejam que problema interessante. Uma vez que a gente já estudou o movimento harmônico simples, podemos até juntar essas duas informações, tá bom? Então é um problema bastante rico em conteúdo, mas como vocês veem, não tem grande dificuldade em nós obtermos a solução. Daqui para cá são 2 estudos, tá certo? Que a gente costuma fazer para dar um pouquinho mais de versatilidade, né, na solução que a gente obtém. Bom, então fica esse probleminha resolvido dessa forma.